Depois que eu entendi isso, a minha relação com a comida simplesmente mudou. Desde bem nova, eu sempre fui uma pessoa que come muito. E come muito mesmo. Enquanto tiver comida em cima da mesa, se estamos reunidos todos juntos, eu vou continuar comendo, ou continuaria comendo, até todo mundo levantar, até a comida acabar, ou até eu realmente me sentir muito cheia, a ponto de falar assim, nossa, não aguento mais, tô passando mal, tô enjoada. Sim, amada, eu fui essa pessoa. Então, toda vez que eu tinha uma refeição, uma alimentação, ainda que eu não estivesse mais com fome, eu não conseguia perceber isso, o que era a fome e a saciedade. E eu continuava ali pelo simples prazer de mastigar. Se eu tô vendo que ali tem alguma coisa, eu ia, sabe, continuar beliscando, comendo, sem perceber o quão cheia eu estava. E foi aí que, ouvindo uma pregação, de repente, tudo passou a fazer sentido na minha cabeça. Existem dois pecados que a gente deixa passar muito, que a gente passa muito, e eu me incluo muito nisso, tá? Não tô falando isso porque é só você não, minha amada. Mas a fofoca e a gula. E 2 versículos no livro de Tiago falam a respeito disso, de uma forma que eu nunca tinha pensado antes, até ouvir essa pregação. E eu vou te ensinar isso agora. O livro de Tiago traz no capítulo 1 e no capítulo 2 versículos que falam muito sobre o controle da nossa língua. E a gente sempre alia isso, conecta a fofoca, que é verdade. A gente precisa colocar um freio na nossa língua para evitar falar o que não deve. Isso tá certo. Mas será que você já parou para pensar que esse freio na língua pode ser colocado e precisa ser colocado também em relação àquilo que você come? O versículo fala assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. No capítulo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Minhas amigas, naquele momento o Espírito Santo falou claramente comigo. E eu sei o que ele queria dizer. Ele dizia: Lohane, se você acha mesmo que se você não é capaz de controlar aquilo que entra pela sua boca, eu vou conseguir habitar dentro de você? Você acha que de dentro de você vai sair realmente algo bom, algo que parece comigo? Você não é capaz de ter domínio próprio com a comida. Que dirá com aquilo que eu quero dar a você, que eu quero colocar nas suas mãos? Será que você vai ser mesmo fiel a mim? Se você não exerce esse pequeno autocontrole, você não é capaz de dizer um não para uma comida, que dirá para o mundo que vai estar o tempo inteiro contra você? E aquilo me doeu. Aquilo me doeu de uma forma, fez tanto sentido que naquele momento eu fiz uma oração. E eu usei a palavra como oração. E eu pedi ao Senhor que colocasse um freio na minha língua, que Ele me ensinasse a ter esse controle. Que o Espírito Santo dele viesse sobre mim de maneira que a comida não me dominasse mais. Que eu não adorasse a comida. Que aquilo não fosse a coisa mais importante do meu dia. O que eu vou comer depois? Será que eu vou ter mais comida? Será que eu preciso comer isso tudo? Sabe? Eu percebi que a comida me afastava de Deus. Isso porque, segundo a Bíblia, a gula também é um pecado. Comer além do que você precisa, comer além do necessário, é algo que afasta o Espírito Santo de Deus de nós. Hoje a comida para mim não é o escape. A comida não é um passatempo. E eu não tô querendo dizer para você que eu não como coisa gostosa. Na minha casa, de vez em quando, tem um chocolate. Nós comemos lanche. Nós fazemos dieta, uma alimentação fora da dieta. Tá? Não tô dizendo isso não, minha amiga. Mas depois que eu entendi que eu preciso conseguir controlar o pequeno para Deus agir dentro de mim, tudo mudou. Por isso eu quero fazer uma oração com você agora. Feche seus olhos. E se isso for um problema que você precisa entregar para o Senhor, se for uma batalha que você não consegue vencer, vamos colocar isso diante de Deus, porque até as pequenas coisas do Senhor que ajeitam nas nossas vidas. Senhor, nesse momento eu venho te pedir por cada uma dessas minhas irmãs e amigas que passam por esse problema de Jesus com a alimentação, às vezes uma luta contra a balança, uma luta contra a sua imagem, Jesus Cristo. Eu deposito isso nas suas mãos, Pai. E nesse momento, Senhor, crendo no seu poder, crendo naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, crendo que o Senhor quer nos libertar e está nos chamando para viver uma vida de liberdade no Senhor, eu peço, Pai, põe um freio em nossas línguas, Jesus. Que da nossa boca não saiam palavras de morte, mas que saiam palavras de vida, Jesus. Da mesma forma, eu peço também que o Senhor nos ensine a controlar aquilo que entra, Jesus Cristo, que nós não sejamos mais controladas pelos nossos impulsos, Jesus, mas que o Senhor habite em nós, o seu Espírito habite em nós de maneira que a gente só coloque para dentro aquilo que for realmente necessário, Jesus Cristo, que não seja por descontrole ou por fuga, Jesus Cristo, que na nossa boca só entre aquilo que for para nos alimentar, Jesus. Nos ensine a não desejar além do que precisamos, Pai. Nos ensine a ter prazer na satisfação, Jesus Cristo. Que as nossas emoções não nos dominem, Jesus Cristo. Que elas não nos sequestrem dos momentos que nós estamos vivendo. Pelo contrário, Jesus. Que as nossas emoções possam ser controladas, meu Pai. Que nessa pequena escolha, Jesus, que é do começar a comer e parar de comer, a gente possa começar a dar liberdade para o Senhor, nos incomodar e nos direcionar a fazer as escolhas certas, meu Pai. Toma, Jesus, as minhas amigas e irmãs nas suas mãos, Pai. De modo que elas não vivam para adorar os seus corpos, não vivam para adorar a comida, Jesus. Mas que elas possam ter paz na sua alimentação e paz na sua imagem. Um beijo, minha irmã. Em nome de Jesus.